E aí pessoal, aqui é o Figueira de Livros e hoje a gente vai falar sobre um livro incrível do Walter Ugumãe, A Desumanização. A Desumanização é um romance? Então, é um romance escrito por Walter Ugumãe em 2013 e foi o primeiro a se passar na Islândia, aquela ilhazinha lá em cima da Europa. E o livro vai abordar, a partir do ponto de vista da personagem principal, Hala, como ela teve que lidar com a morte prematura de sua irmã gêmea, Sigrid. Elas eram jovens, deviam ter, se eu não me engano, acho que em torno de 11 anos, e não chega a detalhar do que ela morreu, mas a Sigrid morre. E a partir desse momento se cria uma expectativa muito grande daquela que está viva, ou a menos morta, como diz o pessoal, onde a família de Hala mora. Se define como a menos morta e a mais morta. Esse é um livro que ele é bastante denso, ele vai abordar temas como o ódio, a solidão, o sexo, a relação amor e ódio com a família, com as pessoas, inclusive com a sua própria irmã. Ele vai tratar sobre isso, sobre um processo de espiritualização também, um grito de mudança, de fuga, esse sentimento de fuga, seja ele qual for. A linguagem lírica e o estilo do Walter Ugumãe talvez cause um estranhamento numa pessoa que esteja iniciando a se aventurar com esse autor. Nos livros anteriores ele escrevia só com letras minúsculas e basicamente você só tinha ponto e vírgula, se eu não me engano. Nesse ele já bota maiúsculas, mas permanece com uma forma diferente de se escrever, com ponto, vírgula. Isso porque ele dá muito valor à forma oral. Então é como se você tivesse realmente... Tente ler como se você estivesse, na verdade, tendo uma conversa. Tem hora que uma coisa mistura com a outra, você não se lembra. É assim que, sei lá, como você está com uma reunião com vários amigos, você não sabe às vezes quem disse tal coisa ou disse outra. Exige um pouco de atenção até se firmar esse contrato com ele. Se no Pintacilgo eu disse que é um livro difícil de se fazer epígrafes, é difícil você chegar, terminar e falar, cara, que frase espetacular, o livro é ótimo, mas não tem aquela frase de destaque. No caso do Walter Ugumãe é totalmente contrário. O livro, embora ele seja bem pequeno, ele tem pouco mais de 140, 150 páginas, ele tem diversos marcadores, se vocês perceberem aqui. Na verdade, você tem que tomar cuidado para não marcar tudo. Basicamente, você iria reescrever um livro de marcações, para ter uma ideia. E assim, segundo o próprio Walter Ugumãe, esse livro ele busca mostrar o que há de gente em todos nós. Embora haja um processo de desumanização presente nesse livro, essa coisa de... o que torna... há uma pergunta instigante a todo momento nas entrelinhas do livro, que é o que nos torna humano? Ou o que nos torna desumano? O processo de desumanização seria o quê? Revelar os seus defeitos? Ou seria o contrário? Há muitos questionamentos sobre isso, entendeu? É um livro que, assim, por vezes, assim, a relação da personagem principal com sua mãe causa uma tensão em você, uma aflição. O Walter ele faz com que a gente tenha uma certa empatia com a personagem e tente compreender também junto a ela tudo o que está acontecendo, até porque os diálogos eles são de maneira lírica, ele não é feito de uma maneira linear, perfeitinha, como a gente vê nos diálogos em romances frequentes. Na verdade, você tenta entender o que está acontecendo, você participa de toda essa descoberta com a personagem principal. E outro ponto assim, bastante interessante do livro é que a todo momento há uma descrição a respeito da paisagem. A escolha do Walter Ugumãe em situar o romance na Islândia, a mim pareceu perfeito, porque você está falando sobre a solidão e você escolhe um local remoto na Islândia, adentrando no inverno, e na Islândia, que é uma ilha. Então, assim, você tem todo esse sentimento da solidão que se tem na Terra e que passa para as pessoas, ou vice-versa. Isso aí também é um ponto muito bacana mesmo. Talvez a Islândia ela represente como se fosse o começo de um mundo. Seja para a personagem, na própria história, um começo de um mundo, de experiências totalmente novas para a personagem, do início de uma vida ou de um recomeço dela também. Há uma relação muito grande nisso. Resumindo, eu amei o livro. Eu confesso que no início, quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei um pouco, assim, tentando absorver o livro. Foi uma absorção um pouco mais lenta. Não foi tão rápido quanto foi quando eu li A Máquina de Fazer Espanhóis, que eu acho brilhante, assim.
mas a desumanização ele é mais profundo, é um diamante mais bem trabalhado, é muito bonito. Quando eu fiz essa brincadeira no início, falei assim, romance? Será que é um romance? Eu digo isso porque, assim, na própria orelha do livro, o Inácio de Loyola Brandão, ele sugere ou pensa, reflete se o livro A Desumanização não seria, ao invés de um romance, talvez um poema, um grande poema. Eu também pensei nisso, assim, dado a carga do lirismo, de reflexão, profundidade, em um livro tão pequeno, eu cheguei a refletir sobre isso também. Por isso eu fiz essa brincadeira e tal. E lembrando também, esse ano estou para ler mais 2 livros do Walter Ugumãe, O Apocalipse dos Trabalhadores, que vai ser o próximo livro dele que eu vou ler, e também O Filho de Mil Homens, que está nessa meta, que eu coloquei essa meta de ler os 4 livros que eu tinha do Walter Ugumãe. Já foram 2. Bem, se vocês gostaram, dê um joinha, ajudem a compartilhar, não se esqueçam de se inscrever no canal do Figueira de Livros. E não esqueçam de comentar aqui embaixo sobre esse livro ou qualquer outro livro do Walter Ugumãe também. E eu vou ter o prazer de responder todos vocês. Um abraço e até a próxima!